Dia 13 de abril, semana que vem, né? Nesse domingo agora, mais precisamente, é o Dia do Jovem e está conosco aqui uma liderança juvenil, né? Para a gente falar um pouco sobre isso. Emanuela Mariani já esteve aqui em outras oportunidades falando de outros temas. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, tanto pela rádio quanto os telespectadores que estão nos assistindo. Perfeito. O que esse Dia do Jovem diz para você enquanto uma liderança juvenil, Emanuela? O Dia do Jovem, na verdade, ele é uma data que é muito importante para a nossa pauta, justamente por ser um chamado, né? Um chamado de ação tanto para a juventude quanto para aqueles que também estão ali para nos representar, né? Então, é uma frase, estamos aqui, nos ouçam, nos olhem, porque nós estamos aqui. Precisamos dessas datas para isso. Sim, dar exato. Visibilidade, né? Uhum. Você acredita, é a sua lida maior, pelo que eu conheço um pouquinho da Emanuela aqui, a política, o jovem está representado no Brasil, na política? No Brasil, a gente pode falar que sim, nós temos grandes lideranças aí que levam essa pauta para frente, mas eu acredito que nós temos um caminho muito grande ainda a percorrer, Marlene, principalmente no interior, não só do nosso estado, mas de todos. Eu acredito que tem muita pessoa no interior, e o interior ele coloca como se juventude fosse sinônimo de pouco conhecimento, de ignorância, e de pouca responsabilidade. Uhum. Pelo contrário, né? A gente vem aí com muita renovação. Muito bem, é preciso olhar, cada caso é um caso, claro, nesse sentido, sim, né? Como em todas as idades também. Na sua visão, que principais obstáculos você enxerga para abrir essa porta de verdade? Eu acho que primeiro é isso que eu falei, né? A juventude hoje ela é sinônimo de ignorância, de pouca responsabilidade, de pouca competência. Então, essa é a principal tranca que nós ainda temos dentro dessa porta, né? Que eu posso falar. Uhum. Então, eu acredito que quando a gente entender, e isso é um problema cultural e do país inteiro, né? É do Brasil e do brasileiro, que juventude é ignorância. Uhum. Então, eu acredito que quando a gente desmistificar isso, como estamos fazendo agora com grandes lideranças que cada vez mais e mais novos estão mostrando que não, ser jovem é sinônimo de renovação e não só de incompetência, como muitos pensam, né? Uhum. Então, eu acredito que isso seja muito importante, que essas lideranças que estão tomando hoje posse, tanto como deputados, e lideranças não só dentro da política, mas dentro da medicina, da psicologia, enfim, todos eles estão abrindo portas exatamente para meninas como eu e meninos. Perfeito. Você esteve, inclusive, na Câmara de Vereadores essa semana, levando algumas reivindicações, pautas para discussão. Que pautas são essas? Sim, então. Na verdade, eu gostaria muito, né, e em conversa com outros jovens, já conversei com alguns parlamentares sobre a renovação da Lei 3.516, que cria, né, que instituiu o Conselho Municipal da Juventude no nosso município, mas eu acredito que da maneira que está, o Conselho ele é um pouco excludente com a parte juvenil do nosso município. Acredito que a gente possa aí fazer reformulações para cada vez mais ampliar, né, trazer diversidade para dentro do Conselho e realmente representar a juventude de Sorriso. Isso seria importante. Ele não está funcionando, então? No momento, pelo que a gente sabe, sim, Então, a nossa luta agora é pela reativação, né, e a reativação de uma maneira diversa e plural. Para que tenha acesso quem realmente precisa ter uma cadeira ali, no caso. Claro, porque eu acredito que não adianta nós falarmos que vamos fazer e não colocar e não trazer para a discussão aqueles que mais vão ser afetados com aquelas leis, com aqueles projetos. Então, acredito que o Conselho é uma forma de trazer os jovens para dentro da política de uma maneira que eles se conectem a outros projetos e possam opinar. Então, acredito que seja a melhor maneira para trazer representatividade mesmo. Você sentiu uma recepção legal na Câmara? Sim, sim, foi muito bem recebida, como sempre sou, tanto pelo presidente da casa quanto pelos outros parlamentares. Eu acredito que a pauta jovem é uma pauta que hoje está vindo muito forte. Então, os parlamentares estão abrindo os olhos, fazendo projetos, me procurando para cada vez mais que a gente possa fortalecer esse elo entre a juventude de Sorriso e os parlamentares dentro da política. Muito bem. Os jovens, a maioria, pelo menos se espera, esteja em universidades, em escolas, instituições de ensino. Essas podem contribuir na busca aí dessas necessidades, atendimento e necessidades dos jovens? Claro. Por exemplo, hoje eu tenho um compromisso firmado com o deputado Thiago Silva, que traz muito essa pauta da Unemat, junto com outros vereadores daqui de Sorriso, que estão indo buscar. Nós já temos aí a bancada do MDB muito forte nessa questão da Unemat em Sorriso. É muito importante. Educação e saúde são temas que são
são jovens, que nós precisamos de atenção nesse sentido, por exemplo, na saúde em relação ao planejamento familiar. Nós sabemos hoje, Marlene, que um problema que agrava muito a questão da juventude e da adolescência é a gravidez na adolescência. Então, nós precisamos falar sobre isso para trazer políticas públicas de conscientização e prevenção. E a educação, ela é o melhor caminho. Na escola se fala sobre isso? Você acha que se fala menos ou mais do que precisa? Eu acho que tudo está aí para melhorar, né? Eu acho que a gente precisa, sim, dar um enfoque nisso e falar mais sobre o planejamento familiar, falar mais sobre essa questão da importância da educação pública, né? Que seriam as faculdades tanto estaduais quanto federais. Perfeito. Você lida bastante com rede social, por certo. A maioria dos jovens que já vem inserido nesse meio, né? Desde pequenininhos aí. Existe uma influência forte disso também? Claro, existe. Assim como a rádio hoje é o principal meio de comunicação para pessoas talvez mais velhas, a rede social é um amplificador da voz dos jovens, né? Então, assim, a gente sabe que hoje o público, por exemplo, da minha idade não acompanha a Rádio Sorriso. Né? Talvez não acompanhe, porque não é da nossa geração, mas nas redes sociais a gente domina, então acredito que ali é um pilar para qualquer pessoa que queira trazer uma pauta à tona, e da juventude não seria diferente, ali eu posso falar que a gente reina, né? Muito bem, o que você acha que falta na sociedade, aqui em Sorriso em especial, para que os jovens apareçam, para que eles tenham voz? Eu acredito que a juventude de Sorriso, ela tem um potencial gigantesco, então assim, a gente pode começar a falar, nós estamos aqui, eu acho que o primeiro passo é os próprios jovens cobrarem seus espaços, cobrarem seus direitos, claro, sempre lembrando de seus deveres, mas para mostrar que estamos ali. Eu não posso cobrar sozinha, eu preciso que muitos também venham e me ajudem nessa causa. Na sua visão, quais políticas públicas seriam importantes aqui em Sorriso para que isso tudo que você está colocando aconteça, ou para dar esse espaço que os jovens buscam? A reformulação do conselho é uma coisa muito importante, essa implementação da Unemate também seria um ganho extraordinário, projetos de políticas públicas voltadas à saúde, voltadas ao planejamento familiar é de suma importância, e eu acredito que a partir do momento que nós, jovens, participarmos do conselho, dali vão surgir muitas ideias de inovação e renovação em qualquer aspecto da política de Sorriso. Muito bem. E nesse 13 de abril, domingo agora, dia do jovem, enfim, você que gosta muito da política, o que você deixaria como mensagem sobre o poder que é possível se conquistar desta forma? Eu acredito que a principal mensagem que os jovens tenham que entender, Marlene, é que a democracia também passa por nós. Então é muito importante que a gente lembre que o futuro, a gente fala muito de futuro quando pensa em jovem, né? Mas nós estamos aqui no presente, nós estamos aqui com ideia, com coragem, com responsabilidade, e nós precisamos nos impor. Eu acredito que quando a gente fale sobre essa pauta, cobre ações, enfim, eu não estou sendo audaciosa e nem desafiando ninguém, pelo contrário, eu estou cobrando aquilo que eu acho certo e que muitos outros venham que venham até mim, trazem essa demanda. Então é sobre coragem, é sobre estar aqui e falar tudo aquilo que eu sei que muitos outros jovens também pensam. E a mensagem que fica é realmente para eles lembrarem que a democracia passa por nós. Não adianta nós falarmos somente do futuro e sobre como o Brasil seria um país melhor, mas sim começar a agir no agora. Muito bem. Você esteve na Câmara, conversou, colocou lá suas posições, solicitou que o Conselho seja, vamos dizer assim, não reativado talvez, mas que ele seja remodelado, que ele seja atualizado, ajustado ao que realmente atenderia a necessidade. O que você espera agora? Quais são os próximos passos? Você vai continuar cobrando isso? A cobrança foi feita, agora eu espero quais os projetos vão sair desta cobrança, né? Quais ações. Graças a Deus, eu agradeço muito a todos os parlamentares, todos eles foram muito receptivos, já tenho reuniões marcadas com o presidente da Câmara e outros vereadores, para nós sentarmos e conversarmos sobre as melhores posições que podem ser tomadas depois do dia 13. Você espera, então, realmente uma repaginada nesse conselho? Isso, uma repaginada no pensamento primeiro, né? Eu acredito que a gente, como eu falei, culturalmente, no Brasil, a gente fala que jovem é sinônimo de incompetência. Então, essa virada de chave é muito importante, não só em Sorriso, mas no Estado, no Brasil. E agora eu espero essa virada de chave dos nossos parlamentares, seja da Assembleia quanto município, e que a gente consiga aí cobrar, depois dessa cobrança, trazer ações efetivas.
Perfeito, obrigada. Nós agradecemos a sua participação. O microfone está colocado à disposição, Emanuela, para o que mais você queira dizer nesse momento, aproveitando aí, né, que é uma data importante. A maioria das famílias tem um jovem, né, Claro. ou alguns jovens. Sim. Portanto, é um assunto de interesse Todos de muita nós somos gente. jovens, né? É. A sua alma eu tenho certeza que ainda é muito jovem, Marlene. Nem cabe nesse corpo aqui. Primeiro eu quero agradecer Ai, ai. o espaço. Segundamente, dar um oi para minha família do Paraguai que estão nos ouvindo, a senhora acredita? Ouvindo, assistindo, aham, legal. Um quebrando abraço. barreiras. Aos meus avós que estão em casa, com certeza, muito orgulhosos, escutando, que também acompanham a senhora todos os dias. E fica a mensagem de que o futuro ele é agora, o futuro é feminino, para as meninas que pensam que a gente enfrenta muito desafio. Sim, nós enfrentamos, mas nós estamos abrindo muitas portas e eu não consigo sozinha, eu preciso de todos esses jovens para que a gente realmente represente a nossa faixa etária e que nós cada vez mais consigamos ganhos e que beneficiam não só a nós, mas a todos aqueles que vão vir depois. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço Parabéns, sempre. né, pelo Dia do Jovem, domingo em seu nome, e a todos os jovens que eventualmente estejam aí nos acompanhando, Emanuela. Muito obrigada, estou sempre à disposição, Marlene.